O deputado veneziano Vital do Rei já está na linha do PMDB, vivendo esse momento turbulento em Brasília. Alô, deputado veneziano, boa tarde. Boa tarde, Nilvan. Um abraço a você e a todos os seus companheiros, que são grandes amigos nossos. Meu querido amigo João Costa, Fábio Bernardo, enfim, a Davi, que está cumprindo as honrosas obrigações de Fábio, a todos os demais companheiros da Arapuã, obrigado por esse espaço. Desculpe pelo fato de não ter podido ontem me comunicar com vocês. A gente estava vivendo precedentemente a reunião do PMDB e eu não tive condições de me comunicar, mas me coloco à disposição tanto de você como dos seus. Já deu para degustar direitinho essa decisão que tornou aí Brasília em uma verdadeira ebulição política, deputado? Olha, Nilvan, eu posso dizer, se você me permite fazer uma rápida consideração. Primeiro, durante os 14 meses eu estive com você entre o ano de 2015 e esse ano de 2016, acredito que em 4 ou 5 oportunidades pessoalmente, e conversava sobre o meu comportamento aqui em Brasília, porque como integrante do PMDB, não faltaram momentos na bancada de sugestões. Em 2015, ano passado, que o PMDB se desligasse do governo federal. E eu sempre fui uma voz ponderada, equilibrada, a dizer que era necessário que nós acreditássemos, que nós ponderássemos, que nós pudéssemos colaborar, contribuir para a tentativa de recompor, de reencontrar saídas, tanto para as questões políticas, no parlamento principalmente, como principalmente para as questões na economia. A gente sabe o quanto tem um peso para a política os episódios, a realidade da economia nacional. E eu sempre fiz questão de ressaltar, de ponderar, de sugerir. Passados 14 meses, 12 meses, 11 meses de 2015, porque nós só entramos em fevereiro, com os 3 meses de 2016, chegou um momento em que o PMDB, com a sua amplíssima maioria, não foi uma maioria simples, foi quase que a unanimidade, decidiu de desligar-se do governo. Eu não poderia, eticamente, como integrante do PMDB, como correligionário PMDBista, desconhecer, por mais que sempre estivesse a ponderar a confiança e a esperança de recompor, de reconstruir, de indicar saídas a essa realidade. E isso gera, não há dúvidas, quando você fala sobre ebulição, quando você fala sobre o momento quente, quando você fala sobre a situação de Brasília, o PMDB tem, com um número tanto de deputados como também de senadores, uma repercussão nacional, cujas consequências, elas são consequências não sabidas por nós, mas que podem ser consequências prejudiciais ao próprio governo. Eu continuo a dizer, nós temos que separar a realidade de ontem da realidade que se aproxima quando vamos discutir o afastamento ou não da presidenta Dilma sob a acusação de crime de responsabilidade. São essas as considerações que eu deveria fazê-lo. Tomei conhecimento sobre a entrevista concedida pelo presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, presidente Charlton Machado. Até entendo o momento e até entendo que suas palavras elas foram movidas muito mais pela emoção do que propriamente com a racionalidade de um presidente estadual, mas é isso que eu tenho a dizer. Ou seja, o PMDB tomou essa decisão e eu não poderia desconhecer dela como seu integrante. Veneziano, o deputado Frei Anastácio hoje soltou um verdadeiro bombardeio. Diz que o senhor, entre outras coisas, disse na tribuna da Assembleia que o senhor tinha que passar óleo de peroba na cara para falar do PT. Como é que o senhor responde a essa insinuação até certo ponto grosseira hoje pela manhã? Você já disse tudo. Até porque o Frei Anastácio conviveu comigo durante a campanha de 2014 e sabe muito bem dos meus comportamentos. Eu não sei porque, numa decisão que foi uma decisão, repito, quase que a unanimidade, escolham-me na Paraíba para essa referência. Ou seja, eu nunca deixei de registrar aí mesmo
nesta bancada, semana retrasada, 15, 20 dias, e continuarei a fazê-lo. Nilvan, você sabe razoavelmente parabéns como é a minha postura. Eu nunca deixei de reconhecer os grandes feitos do governo federal, e não é por força do desligamento com a legenda ou com o governo que eu deixarei de enaltecer as grandes conquistas feitas pelo governo federal durante esses 12 anos, que nós do PMDB fomos fundamentais. Fomos fundamentais na Paraíba quando em 2002, mesmo contra a orientação da Executiva Nacional, votamos no presidente Lula, renovamos esse apoio em 2006 à sua recondução, quando fomos companheiros de chapa em 2010, quando reeditamos em 2014 a mesma chapa, a presidenta Dilma e o presidente Michel Temer. Então eu penso que é preciso que os integrantes do PT deixem de fazer alusões emocionais, principalmente porque, por força do histórico, e esse histórico está muito bem preservado nos acervos dos veículos de comunicação, são sabedores da importância do PMDB a essa governabilidade. O PMDB foi fundamental e decisivo para que nós chegássemos. Não faltaram momentos e instantes que nós fomos chamados a decidir por nos ausentarmos do governo federal, e nós continuamos a acreditar. Eu não sei por que razões levaram ao deputado Frei Anastácio a, de forma descabida, emocionada, não há razões senão emocionalmente para imaginar as suas declarações. Eu tenho uma postura, não deixo de reconhecer a importância dos acertos, os momentos que foram e que estão sendo momentos vividos por todos nós brasileiros, tanto em 2015 como também em 2016, com projeção até o seu final do ano, levaram ao PMDB, sempre aqui renovando e reforçando. Não é a palavra do veneziano, nem é a palavra da Paraíba. Nós somos apenas 7 integrantes. Está a se dizer e está a se referenciar um universo de PMDBistas que decidiram quase a sua totalidade. Quase a sua totalidade. Tanto é que fizemos por aclamação para que não expuséssemos àqueles que se contrapunham a essa decisão. Foi inclusive em respeito àqueles que eram postos em opinião contrária à maioria esmagadora desse desligamento. Ademais, tenho e continuo a ter em relação ao Frei Anastácio um carinho e uma atenção. Acredito que se ele puser as mãos à sua consciência, verificará claramente que foi um gesto nada sugerível, nada delicado, nada respeitoso para com a pessoa que sempre teve para com ele. Se assim ele se pronunciou, e eu não quero duvidar, e você, Nilvan, em se pronunciando, a maneira como ele dirigiu as suas palavras a mim. Deputado, muito obrigado pela participação, e aqui nos estúdios eu vou conversar agora com a sua esposa, a doutora Ana Cláudia, que está deixando a FUNASA, viu? Sim, e não poderia, não pela cobrança do presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, nós, e eu fico mais do que eu, a própria superintendente ou ex-superintendente da FUNASA, a senhora Ana Cláudia Oliveira da Nóbrega Vital do Rego, haverá de fazer até uma prestação de contas do seu período de 4 anos e 4 meses. Ana Cláudia não foi apenas uma sugestão política, Ana Cláudia foi, acima de tudo, uma sugestão de uma profissional que não depende dessas indicações, graças a Deus, pela sua formação profissional como advogada qualificada, poderia estar a exercer a advocacia paralelamente ao exercício das suas funções e do munus de um cargo como a FUNASA. Então nós não haveríamos de desconhecer eticamente, no instante em que o PMDB nacional se desliga do governo federal, repito, não precisaria sermos chamados ou sermos lembrados. A colocação à disposição do cargo seria imediata. O bom é que durante esses 7 anos, quando o PMDB indicou ou sugeriu, através de nós mesmos, o deputado Vital do Rego, depois do senador Vital do Rego, depois da deputada Nilda Gondim e, por fim, com a minha presença à Câmara Federal, e aí citando o deputado Tião Gomes, depois o ex-deputado Álvaro Gaudêncio Neto, o ex-vereador Bruno Gaudêncio e, por fim, a senhora Ana Cláudia, sempre tivemos o cuidado de fazer sugestões a nomes
que merecessem não apenas a nossa confiança, mas acima de tudo recolhessem e fizessem predicados e qualificativos à altura do desempenho dessas obrigações. FUNASA, as suas superintendências vivenciam e vivenciaram momentos muito difíceis, Nilvan. Poucos sabem a estrutura, desde fisicamente falando, as condições dos seus servidores, dos seus companheiros de trabalho. E a gente registra isso. Eu sei os esforços que minha esposa fez e fazia todos os dias, se deslocando através de ônibus de Campina a João Pessoa, todas as tardes, para despachos, cumprindo as suas obrigações, junto aos seus companheiros, junto à equipe jurídica, junto à equipe de engenharia, a outros companheiros. Foram 4 anos de efetivo trabalho. E aí o agradecimento dela por nota, e é dela mesmo, e ela poderá falar, um agradecimento às parcerias que o governo federal, através da FUNASA, Superintendência Paraíba, pôde fazer com os prefeitos, com o governo do estado, com as ações e os investimentos inescondíveis e investimentos importantíssimos, em especial aquelas cidades com menos de 50 mil habitantes. A gente tem que se desligar por força da orientação e da determinação partidária. A Cláudia sabe muito bem disso, tem a compreensão exata desse dever de fazer o desligamento, mas deixando uma marca de execuções, de efetivo trabalho, como não poderia ser diferente. Um grande abraço, amigo, a você, a Fabinho, um grande abraço a seu João, a todos os companheiros da Arapuã, sempre à disposição de todos. Ótima quarta-feira.